nossa, como chama, nossa lista de presença, tá? Já lanço aqui pra gente, tá? Então, a aula de hoje, aula 12, aula 13, vamos continuar a desenvolver o tema de circuitos elétricos, tá? Vai ser agora a parte 2 e parte 3, na qual eu vou falar assuntos bem interessantes, vai ter até uma curiosidades também, tá bom? E também os problemas vão ficar um pouquinho mais emocionantes. Na próxima aula, vou trabalhar mesmo problemas bem complicados mesmo. Então, a lista a respeito que vai ser sobre essa aula vai ser bem mamão com açúcar, entendeu? Então, depois a gente vai ter uns casos mais complicados e tal. Sempre tem, né? Sempre tem aqueles casos para dar mais emoção. Mas, essencialmente, vamos fazer aqui, então, parte 2, parte 3 de circuitos elétricos. Lembrando que já vai se terminando esse tema daqui, não na próxima, mas na outra aula, a gente já entra em eletromagnetismo. Aí, galera, é um tema bem diferente, eu nem sei que profundidade, se vocês têm alguma profundidade a respeito de eletromagnetismo, no curso de vocês eu não sei, mas o eletromagnetismo muda algumas coisas, tá bom? Então, vamos lá, então, para a nossa aula de hoje. Vamos começar falando de medidores elétricos, né? Em um momento eu falei dos medidores elétricos, mesmo que vocês conheçam. Ah, não, a gente já sabe mais, temos que falar sobre eles, é claro, né? Eles estão ali para participar das emoções. Então, vamos lá, então, medidores elétricos a respeito. Bom, temos os multímetros, né? Os multímetros, eles são compostos geralmente por oímetros, amperímetros e voltímetros, certo? Utilizados para medir tensões, correntes e resistências elétricas através de uma chave seletora, né? E você tem a versão tanto analógica como digital. Certamente que a digital você vê muito mais, né? Gente, meu pai, ele era engenheiro eletrônico, eu cresci vendo esses negocinhos, queimando as coisas dele. Então, continuando. Vamos lá. Temos também os amperímetros. Os amperímetros são instrumentos usados para realizar medidas de corrente em determinado circuito. Para realizar medidas, é necessário ligar em série ao circuito multímetro ou bancada, né? Tem os de bancada também. Podem ser do tipo analógico ou digital. Também possuem a versão alicate, amperímetro, a versão de bancada. Aliás, esse aqui é um dos últimos resquícios que eu tenho do meu pai. Realiza medidas em DC e AC, né? Não é a banda lá, né? Nem antes de Cristo, nem depois de Cristo, hein? Depois a gente fala sobre isso também, tá certo? Esses são os nossos medidores elétricos, multímetros e amperímetros. Pois bem, vamos então falar um pouco mais profundamente de amperímetros. Ah, professora, precisa saber disso? Bom, Enem adora textinho assim, tá? Vem lá, conta a história ali do aparelho, do não sei o quê, e aí vem a pergunta. Então, é bom saber, né? Porque às vezes você lê um texto, você não está sabendo do assunto, você já fica meio viajando quando você está lendo. Mas quando você já lê um texto, já sei o que ele está falando. Você começa a ler até com gosto, né? Então, vamos lá. Amperímetro, aparelho utilizado para medir a intensidade de corrente elétrica que passa por um fio. Pode medir tanto corrente contínua como corrente alternada, né? A unidade utilizada é ampere. O amperímetro deve ser ligado sempre em série. Galera, essa sempre vai ser a pegadinha dos textos, independente do tamanho, liga os pontos, palavras cruzadas, caça as palavras, sempre vai ser a pegadinha aqui em questão sobre o amperímetro, tá? Para aferir a corrente que passa por determinada região do circuito, para isso, o amperímetro deve ter sua resistência interna muito pequena, a menor possível. Essa parte aqui eu nem grifei também, mas é outra coisa também que a galera gosta de dar aquele nó ali, só para você saber que você sabe, certo? E nunca subestima o lado sombrio da força. Não vai achando, não, eu já sei tudo isso, eu mexo com isso. Naquele momento ali, deu branco. Por isso, nunca subestima o lado sombrio. Vamos lá. Se sua resistência interna for muito pequena, comparado às resistências do circuito, consideramos o amperímetro como sendo ideal. O mundo é ideal. Vamos lá. Amperímetro ideal, resistência interna nula. Então, lembrou lá do mundo ideal do Aladim? Amperímetro ideal, resistência interna nula. Beleza? Também é uma coisa que às vezes está ali no problema, considerando o amperímetro ideal. Puf. Aí você fica, o mundo é ideal.
Não, gente, é porque ele considera a resistência interna nula, tá? Outra pegadinha que surge também ali nos 47, no fechar das cortinas, que você tem que estar atento. E aqui a gente tem nossa representação. Essa representação que está no lado esquerdo seria um perímetro não ideal. É aquele lá, meu Deus, ó a vida, ó azar, não ideal. E no lado aqui direito é o nosso perímetro ideal. Qual a diferença de ambos? Bom, nós estamos vendo uma resistência interna participando do pagode aqui, não, um perímetro não ideal. E ele não foi convidado aqui nessa ilusão, por isso que ele nem aparece aqui no lado aqui direito, que é um perímetro ideal. Tá certo? Ah, pode ter pegadinhas desse jeito, mas é claro que pode, né? Pode ser até aquelas provas alternativas, tem vários desenhos ali em suas várias concepções. Aí você já percebeu qual que é a casca de banana que pode ter, né? Já percebeu, já tá ligado, já guardou ali essa ficha no HD, então fica esperto. Então vamos lá. Depois de amperímetros, vamos falar mais profundamente de voltímetro, claro, né? Ele também faz parte aqui de medidores elétricos. Vamos saber a história da criança. Aparelho utilizado para medir a diferença de potencial, a DDP, entre dois pontos. Por esse motivo, deve ser ligado sempre em paralelo. Aí, entendeu as pegadinhas que eles podem fazer? Querendo falar que é uma, falando que é outra, né? Como que é que lembra? Destaque ou marque a frase errada, né? Marque a frase correta. Então, eles vão brincar sobre medidores elétricos. Qual é o texto correto? Entendeu? Sempre vem aquelas coisas ali. Com um trecho do circuito do qual se deseja obter a tensão elétrica. Para não atrapalhar o circuito, sua resistência interna deve ser muito alta. A maior possível. Você viu que é bem diferente lá com o lance do perímetro, né? Então, essa ambiguidade, né? Que um pode ser assim, outro não pode assim, por suposto que será colocado ali nos jogos, né? Que comecem os jogos para que você se perca ali na questão, tá certo? Se sua resistência for muito alta, comparada às resistências do circuito, consideramos o aparelho como sendo ideal. Os voltímetros podem medir tensões contínuas ou alternadas, dependendo da qualidade do aparelho. O voltímetro ideal, a resistência interna é infinita, para o infinito e além, certo? Olha só o desenho. Nesse lado esquerdo, agora nós temos desse lado do ringue, temos aqui o voltímetro ideal. Olha a nossa resistência interna aqui, parecendo bonita, aqui toda estilosa, certo? E aqui no nosso lado aqui, nós temos o voltímetro não ideal, né? A parte não ideal, certo? Continuando, então, nosso desenvolvimento na aula, vamos falar de associação de resistores mistos. Na aula passada, nós já começamos a entrar nessa parte de associações de resistores, né? Estavam todos ali reunidos e alguém decidiu, vamos fazer uma associação aqui. Aí você tem tanto em série como em paralelo. Só que cada um, né, ali em série paralela, é cada um ali em sua situação. Agora a gente vai trabalhar com eles mistos. Vai ter caso que vai estar todo mundo ali em série, um pedaço em paralelo, todo mundo se misturando ali, tá certo? Então vamos falar de associação de resistores mistos, tá? Let's go! Pois bem, na associação mista de resistores, podem haver tanto ligações em série como ligações em paralelo. Observe a figura a seguir. Olha a figura, boa lá, bonitinha, né? Que é azul fraldas ali, né? É possível ver diversos resistores ligados em série, né? Você tá vendo ali os 3 azul fraldas ali, conectados a 2 resistores que estão ligados em paralelo, certo? E vocês que são da área sabem ler esses negócios muito bem nessas linhas, né? Não faço perguntas difíceis a mim a respeito disso, respeito, não sei, tá bom? E aí, essas associações que vocês podem encontrar, correto? Pois bem, como a gente vai calcular aqui? Isso daqui seria representado, né? Ou representações assim também que vocês podem encontrar, tanto em série como em paralelo. Aqui a gente tem 2 situações em paralelo que vão se transformar em série, certo? E a outra situação, a gente tem também aqui uma mistura bem legal, certo? Tanto séries e paralelo fazendo ali a distribuição do circuito. Certo? Isso são considerados associações de resistores mista, tá? Pois bem,
Vamos, então, para solucioná-la, é necessário que se resolva separadamente os resistores que se encontram ligados em paralelo e os resistores que se encontram ligados em série, tá? Quando houver resistores em série, fora da ligação em paralelo, é possível resolver a associação em paralelo para, em seguida, somarmos o resultado obtido à resistência dos demais ligados em série. Ou seja, você esbarra com esse trambolho aqui, quem você vai fazer primeiro? Primeiro você faz o paralelo, não tem ninguém aqui participando, só os dois aqui. Pegou ali o equivalente, e aí você vai somar ali com o de série, certo? Sempre assim, você tem que ver ali por onde começar, sempre tem um start, correto? Let's go! Quando houver resistores ligados em série, dentro de uma ligação em paralelo, é necessário que se some as resistências para que, em seguida, realizemos o cálculo da resistência equivalente em paralelo. Olha a situação aqui da criança. Nós temos aqui tão em paralelo, só que dentro do paralelo tem dois aqui e dois aqui embaixo que estão em série. Então, nesse tipo de associação, inicialmente, soma-se R1, R2, R3 e R4, logo em seguida, o paralelo dessa soma daqui de cima com a soma daqui de baixo, certo? Nossa, professora, mas naquela coisa, a construção do viaduto, né, a ordem dos tratores não altera o viaduto? Ah, não, aqui não funciona assim, não. Aqui altera bastante. Por isso tem que prestar atenção como começar certinho para não errar ali no final. Tá certo? Ah, mas eu encontrei um número, que ótimo, mas não vai ser o número correto, tá bom? Por isso, muito cuidado. Continuando, então, vamos lá, facilitando o cálculo. Logicamente, a gente traz uma facilitação ali dos cálculos aqui. Pois bem, nessa situação aqui que está resistores em série com o mesmo valor, certo? Nós lembrando da aula passada também, a resistência equivalente vai ser N, o número que tiverem ali em série, vezes o valor ali, né? Se for todo mundo igual ali. Certo? Isso tranquilo. Ah, tranquilo, professor. Tranquilo. Isso é de boa. Vamos lá. Agora, quando for em paralelo, a mesma situação, todos os resistores com o mesmo valor. Como vai ser essa facilitação? Bom, resistores em paralelo com o mesmo valor, o resistor equivalente vai ser N, o valor, né, que é ali que está repetido ali, dividido pelo número que lhe aparece. Geralmente, eu já adianto vocês, quando tem aqueles problemas enormes, né, de várias construções bizarras de resistores, na maioria, vamos supor, mais ou menos 77% dos casos, são com resistores de mesmo número, tá? Vou até aumentar essa estatística, 83%, tá? Sempre vai ser ali com o mesmo número de valor de resistência, tá bom? Por isso que dá para fazer essa equivalência aqui, tanto para paralelo como para em série, tá? Só se tiver muita maldade no coração, e às vezes pode só ter no final um resistorzinho ali, quando você chega no final ali da montagem, que tem um valor diferente, tá? Mas em sua grande maioria, nesses exercícios de várias construções de resistores mistos, eles vão ter seus resistores ali, a resistência com o mesmo valor, tá bom? Aí facilita bastante. Continuando, então, vamos, então, aqui, né, na situação aqui com o resistor equivalente, lembrando como faz um resistor equivalente nessa situação, quando os valores são diferentes, ó, aqui os valores da resistência R1 e R2 são diferentes. Por isso aqui a gente coloca aqui nessa expressão basiquinha, né? Continuando, então, né, ó, resistores independentes do valor, a gente já deixa assim, ah, mas eles têm o mesmo valor, ah, que bom, mas aqui é uma situação coringa, beleza? Vamos lá, continuando. Vamos por um exemplo, então, para agitar as turbinas. Olha só, calcule a resistência equivalente do circuito abaixo. E ali está o nosso circuito, neste caso aqui, como é um circuito equivalentemente simples, cada resistência ali tem um valor diferente, né? Mas tem uma proporcionalidade, tá vendo que todo mundo ali é na base 2, né? Tudo bem, vamos ali na solução. Solução. Começando a resolver o circuito da direita para a esquerda. Gente, essa é uma dica que geralmente funciona muito, e quase assim, 99%. Sempre se resolve o circuito da direita para a esquerda, tá certo?
Isso já começa aquela dica lá, você já viu, afiou o canivete suíço, já sei já como pegar esse peixe aqui. Então, vamos lá. O primeiro passo será calcular o valor da associação em paralelo dos resistores R2 e R3. Você está vendo aqui com seus olhos, né, que R2 e R3 estão em paralelo, correto? Bom, a resistência equivalente aqui, que vamos chamar de 1, né, tem aquele produto dividido pela soma, né, R2 vezes R3, dividido por R2 mais R3, então aqui com os valores R2, 4 ohms, vezes o valor de R3, 8, dividido pela soma desse produto que está 12, então vai ser 32 dividido por 12, a resistência equivalente aqui, chamamos de 1, tem um valor de 2,67 ohms. Legal, né? De boa, terminou aí? Não, logicamente que não. E aí, qual que é a dica? Desenhe. Não fique com isso, eu guardo ele para mim. Não, desenhe, tá? Senão você se perde, se perde. Mas professor, o tempo passa. Não, melhor que você perca 2, 3 minutinhos desenhando do que você perca uma questão inteira, certo? Não é verdade? Então, vamos lá. Encontrando o valor da resistência equivalente dos dois primeiros resistores, o próximo passo é utilizar esse valor descoberto para encontrar o valor da resistência equivalente total do circuito. Aí aqui a gente desenhou bonitinho. Esse 2,67 está onde? É o valor que a gente encontrou no slide passado, galera. É o nosso resistor equivalente 1, certo? Então, desenhando ali, aquela perna ficou desse jeito. E os outros que estavam ali continuam a mesma coisa, certo? Então, ali o R1, o R4 e seus respectivos valores. Agora ficou morango com chantilly, fácil pra caramba. O que nós enxergamos nessa parte? Que a galera ali tá todo mundo em série, certo? E isso é moleza, resistência equivalente é a soma dos valores aqui em série. R1 mais a resistência equivalente 1 mais R4, e aqui temos 12 mais 2,67 mais 6. O resistor equivalente aqui é 20,67 ohms. E aqui está a representação do desenho encontrado. Professor, eu preciso desenhar? Bom, deixa eu ver a água aqui rapidinho. Dica: se a prova for aberta, uma questão aberta, segunda fase, ou até mesmo uma seletiva de algum estágio, sei lá, né? Se ela for aberta, recomendo, desenhe e mostre ali, sinalize bonitinho ali o valor encontrado. Aí, se é uma prova fechada, certamente desenhar ou não vai ser diferente o resultado se você desenhar, né? Desenhar o circuito que você vai encontrando, sim, sempre, em qualquer situação. Mas o circuito final aqui, o resistor equivalente final, numa prova fechada de alternativa, a não ser que esteja ali na alternativa, que isso vai ser muito difícil, só vai estar o número a ser encontrado, não precisa. Mas se for aberta essa prova, faça sim, porque ali, nossa, foram 10 aqui que empataram, eles vão analisar cada detalhe dali do seu capricho e do seu conhecimento, tá certo? E isso já pode ser um diferencial ali numa corrida de cavalo, ali que naquele Photoshop, esse daqui mostrou um negócio aqui que destacou ele. Dá uns décimos aí você já passa na frente, beleza? Sempre essa dica, pensando numa prova aberta, tá? Continuando aqui, tem alguma dúvida, gente? Tudo bem? Até agora tudo certo, prof. Ótimo. Então, let's go. Vamos lá, então. Pois bem, curiosidades, né? Sempre tem aquelas curiosidades. Essa aqui é óbvia, né? Se você tem um circuito em série e circuito em paralelo, né? Quando você retira uma lâmpada quando está em série, todas se apagam, mas no paralelo isso não acontece, né? Bom, todo mundo sabe por causa salva por quá. Por quá, né? Bom, vamos relembrar aqui algumas regras da eletricidade e circuitos. Circuitos com cargas em paralelo, a tensão é a mesma para todas as cargas e a corrente se divide entre elas. Já circuito em cargas em série, a tensão se divide para todas as cargas e a corrente é a mesma em todas elas, certo? Por isso a lâmpada em paralelo não se apaga, tá?
Eu vou até ser um pouco repetitiva nisso, porque geralmente, principalmente Enem, gosta de brincar, às vezes, disso de meio de arquiteto ali, mostra a construção de uma casa e pergunta o que aconteceu e por que aconteceu, tá? Sempre isso aparece, sim, em provinhas, tá bom? Continuando. Aí eu trago até para vocês também uma piadinha, né? Uma piadinha nerd, porque o físico liga para todo mundo quando está estressado, né? Porque a ligação em série, a atenção é dividida, né? Por isso que liga para todo mundo ficar estressado com ele, né? Ou então chama todo mundo, vamos correr, né? Para todo mundo, certo? Continuando, então, nosso tema. Vamos lá, então, lâmpadas da casa. Essa é uma parte praticamente um clássico, e sempre o Enem gosta de abordar. Né? Eu não sei se são os anos pares, anos ímpares, não sei, mas sempre gosto de abordar essas situações assim. Ligação em série ou em paralelo, né? Você terá que ligar as 4 lâmpadas em paralelo, conforme o desenho esquerdo, logo abaixo, certo? E aí ele pergunta, né, onde, por quê, né? Porque ele dá uma diferença, como mantém atenção, essas coisas, sempre vai ter essas perguntas ali dos porquês, tá? Eles adoram fazer isso. Bom, continuando aqui, veja que ao ligar as lâmpadas em paralelo, a tensão em todas será a mesma tensão da rede, e aqui, ó, nesse caso aqui do lado esquerdo, 127 volts, né? Caso você ligue as mesmas em série, que é o lado aqui direito, forma incorreta para o caso, a tensão da instalação irá se dividir entre as lâmpadas. Dessa forma, as lâmpadas receberão apenas 42 volts e não acenderão corretamente, pois estarão trabalhando com uma pequena parcela da tensão nominal. Quando as lâmpadas são ligadas de forma errada, as mesmas não conseguem gerar a iluminação correta que deveriam. Mas, uma vez respondendo a pergunta, devo ligar minhas lâmpadas da casa em série ou em paralelo? Bom, se deve ligá-las em paralelo. É nem adora, gente. Eu não sei qual é a curiosidade que eles fazem esse tipo de pergunta, mas sempre tem alguma coisinha ligada nisso, tá? Sempre tem. Então, se você gosta, já sabe disso muito bem, guarde esse super trunfo na sua manga, né, para jogar ali esse zap, beleza? Continuando. Outras curiosidades, né? Quem nunca uma árvore de Natal e queimou? E aí tem que descobrir quem que é bendita, né? Bom, porque aquelas ligações lá, os enfeites de Natal são que as lâmpadas são em série, né? Quem teve a bendita ideia. Tanto é que tem algumas que são um pouquinho mais caras, que às vezes vêm de 3 em 3, de 5 em 5, né? Eles fazem ali tipo um paralelo ali de 5 ligadas com série de outras 5, né? Para evitar esses tipos de problema e ser muito mais fácil de você encontrar. Certo? Mas é quase mesmo um bingo, né? Quem nunca, numa primeira tentativa, conseguiu descobrir quem que era queimada, né? Só se tiver naquele dia maravilhoso como está hoje no sol, que aí você consegue, eu vi você. Mas geralmente não é assim, não. Né? Mais ainda se for colorida. Se for ainda aquelas laranja, aquelas cores meio amarelo, é mais fácil de detectar queimada. Mas nas coloridas, gente, é tenso. Certo? Por isso. E por quê? Porque elas estão associadas em série. Beleza, gente? Tranquilo? Então, essas são as nossas curiosidades aqui no momento relax que nós estamos abordando aqui. Já vou jogando aqui também a lista de presença, que é certo? Tá ali no chat. Vamos continuando os nossos slides aqui. Pois bem, estamos agora na situação, vamos lá? O que nós vamos ver? Vamos ver agora um resumo de tudo que nós vimos até agora de resistores, né? Um pouquinho da aula ali passada também, tá certo? Sempre é bom ter um resumo de tudo a respeito. Vamos lá. Resistores em série. Na ligação em série, as resistências se somam. Na ligação em série, os potenciais elétricos se somam. Na ligação em série, a corrente elétrica é igual para todos os resistores, certo? Toda aqui a situação em série. O que mais? Resumindo aqui, o resistor equivalente é a soma de os N resistores que estiverem com ele em série, certo?
Agora, em paralelo, na ligação em paralelo, a corrente elétrica se divide de acordo com a resistência de cada ramo. Na ligação em paralelo, a resistência equivalente é menor que a menor das resistências. Na ligação em paralelo, todos os resistores se encontram ligados sobre a mesma tensão elétrica, certo? Somos repetitivos aqui, é porque às vezes acontece uns casos que dão branco, né? Sempre é bom ressaltar aqui um resumo a respeito de tudo. Continuando, vamos fazer mais exercícios, lógico, né? Tá o dia bonito aqui, antes de correr a gente tem que alongar. Então vamos lá, calcule a resistência equivalente do circuito abaixo. E ali está o nosso circuito mó bonito. Vamos calcular então a resistência equivalente. Pois bem, solução. Para encontrar o valor da resistência equivalente, utilizamos a equação a seguir, né? Porque everybody está em paralelo, né? Everybody está ali em paralelo. Então, a resistência equivalente é o inverso ali, né? E utiliza essa equação. Beleza? Calculando essa equação, vamos substituir os valores ali. Temos que fazer o quê? Quem pensou que ia se escapar do mínimo múltiplo comum, não, não vai escapar aqui. Nós temos que calcular um mínimo múltiplo comum de 4, 6 e 12, né? E o mínimo múltiplo comum ali, o 12, fazendo toda a expressão matemática, né? Step by step, o baby, nós chegamos na resistência equivalente do valor de 2 ohms. Certo? Tranquilo, né? Se for tudo assim, suave na nave. Certo? Mas nem sempre vai ser assim, não. Mas vamos lá. Continuando, então, mais um exercício aqui. Vamos, nessa emoção, calcular mais um exercicinho aqui. Pois bem. Um resistor de 5 ohms e um resistor de 20 ohms são associados em série. E a associação aplica-se uma DDP de 100 volts. Letra A, qual a resistência equivalente da associação? Letra B, qual a intensidade de corrente elétrica na associação? Letra C, qual a DDP em cada resistor associado? Pois bem, vamos começar do início. Letra A, certo? Sem desespero, está o resistor ali desenhado. Se não tiver desenhado, desenhe você, tá? Então, não force sua imaginação, coloque no papel. Vamos, então, na solução aqui primeiro. A sequência para a solução do exercício está esquematizada nas figuras aqui do lado. Vamos lá, figura A. Na figura A, ele quer resistência equivalente aqui dessa galera aqui do circuito inicial, certo? Fazendo a resistência equivalente, 5 mais 20, nós temos a resistência equivalente, 25 ohms. Pronto, matou a primeira A. Né? Tranquilo. E você desenhou ali bonitinho ali, né? Porque é uma prova aberta, desenhada à sorte, é saudável, né? Um pontinho, um décimo a mais, warum nicht, certo? E agora vamos para a letra B. Qual a intensidade de corrente elétrica na associação? Pois bem, a intensidade da corrente elétrica pela lei de Ohm, certo? Nós temos o Yuri, o Rui, né? Aqui a gente deixa a lei de Ohm em função da corrente, né? Porque é a corrente que ele quer encontrar, certo? Então, aqui no caso, corrente vai ser igual a tensão dividido pela resistência equivalente encontrada. Então, aqui, corrente, então, vai ser igual a 100 dividido por 25, e a corrente é igual a 4 amperes. Mas, professor, é dos resistores. Mas aí você tem que lembrar, né, da teoria, que em série, o que acontece? A corrente é a mesma para todos os resistores. Certo? Viu a pegadinha? Ele nem comenta ali, mas você já tá ligando. Ah, não, já peguei aqui o mistério, não se preocupe, já tá tranquilo. Certo? Com isso, depois chegamos, então, na letra C. Qual a DDP em cada resistor associado? A DDP em cada resistor associado, aí a DDP vai ser diferente. A corrente é a mesma e cada resistência tem o seu valor. A tensão não é a mesma. Não é mesmo, porque a tensão só é a mesma quando em paralelo, né, professor? E aí a gente está em série, né? Oi! Então, viu? Viu só? Vou lá. Então, vamos lá. A gente tem que calcular tanto no resistor 1 como no resistor 2. Aqui a gente usa o URI, né? O URI, tensão, é igual resistência vezes corrente.
E aqui a gente está calculando da resistência 1. Então, vamos lá, tensão em 1 é o valor da resistência em 1, é o valor que ele dá para a gente, 5 ohms, 5 vezes o valor que a gente encontrou na letra B. Isso vai ser igual tensão 1, 20 volts. E na tensão 2, a mesma coisa na resistência 2, que é o valor da resistência 2, 20 ohms, vezes o valor da corrente, 4. E aqui a gente vai ter a tensão da resistência 2, tensão 2, 80 volts, certo? E tranquilo, morreu aqui a situação, exercício feito, show de bola, keep going, suave. Vamos continuando então. Exercício 3, vamos lá. Considere o circuito apresentado abaixo. Olha que emoção. Determine sua resistência equivalente. Bom, vamos lá primeiro. Lembra da dica que eu tinha dado para vocês? Começa a da direita para a esquerda, né? Que nem quando você escreve hebraico ou quando você escreve línguas orientais, né? Japonês, chinês, você lê sempre que da direita para a esquerda, certo? Então, vamos lá. Solução, né? Até um pedaço aqui saiu antes da hora, mas tudo bem. Vamos lá. Vamos lá, a solução primeiro aqui. Observe os resistores destacados em paralelo, né? Como que era a mesma dica, da direita para a esquerda, right to left, né? Let's go. E aqui a gente pega a resistência equivalente, que é o produto da soma, certo? 30 vezes 60, 30 mais 60, 1.800 dividido por 90. O resistor equivalente aqui desse amarelão é 20 ohms, certo? Não morreu aí. Temos que desenhar a nova situação e calcular o que a gente encontra nessa nova situação. Vamos lá. Quando a gente desenha a nova situação, olha só, esse 20 veio da nova situação, certo? Do equivalente que a gente calculou no slide lá atrás. E o que acontece aqui? Vai ter ali, quando ele tá aqui, você vê que tem outros amigos ali. E aí, galera, tá em série, né? Você vê ali que a galera ali tá em série. É um novo circuito, certo? Então, aqui dá já para fazer a nossa associação em série e encontrar o resistor equivalente aqui dessa parte, certo? Então, vamos lá. E aqui não é nesse equivalente aqui que a gente encontra. Como tá em série, é só somar, né, gente? Então, vamos lá. 10 mais 10 mais 20. Nós temos um resistor equivalente aqui deste pedaço, 40 ohms. Desenhamos novamente. Ai, professor, eu tenho dó das árvores. Problema seu, tem que desenhar. Substituindo, assim, a associação equivalente dessa nova realidade. Vamos, então, o circuito fica 40, que veio desse povo aqui, né? Certo? Que a gente encontrou aqui, beleza? 40, e continuando desenhando o velho, né? Que tem 40, 60 e o 20 aqui. Certo? E aqui a gente já vê aqui que tá em paralelo. Tá em paralelo, são iguais, tem até aquelas relações, lembra? Então aqui a gente já pode fazer já a equivalente lá. São o mesmo valor, 40 são 2, então 40 dividido por 2, voilá, chegamos na resistor equivalente aqui dessa situação aqui, deste pedaço de 20 ohms. E agora, terminou? Posso fazer na cabeça? Não, não faça na cabeça. Vamos, então, novamente desenhar nova situação, nova vida, nova situação. E ali tá substituindo de novo o equivalente, fazendo uma nova realidade. Temos os 20 encontrados, 60 que já estava ali no pagode e o 20 ali que já estava ali na festa também, certo? A gente já vê aqui, né? Já é visível aos olhos, né? Que aquele que vê que esse pedaço aqui está em série. E a gente, como que é em série, para encontrar o resistor equivalente, é a soma, certo? É a soma. Então, vamos lá somar. 60 mais 20, isso vai dar um resistor equivalente de 80, né? E aí, finally, nós chegamos no circuito ali, a última concepção do circuito, que vai ser um paralelo. O 80 que a gente encontrou e o 20 que lá já estava. E aqui que nós vamos fazer é paralelo. Vamos lá. Aquela equação lá de resistor de paralelo, né? Resistor equivalente. Finalmente resolvendo a associação em paralelo, chegamos à resistência equivalente do circuito completo, que vai ser resistor equivalente, 20 vezes 80, dividido pela soma de 20 mais 80,
1.600 dividido por 100, o resistor equivalente total, 16 ohms. Gente, trabalho, eu acho que é aquele trabalhoso gostoso, que você vai indo, que legal, você vai fazendo outro, uhul. Não é aquela coisa, meu Deus, e agora? Não, você viu que é de boa. Mas quanto mais você desenha, melhor, tá? Para você enxergar o que está acontecendo, tá bom? Não vai me arriscar aqui, não, professora, eu tenho 1 tera aqui no meu cérebro. Não, não faça isso, já aviso. Não perca tempo à toa nisso. Faça seu desenho, porque é altamente executável exercícios de associações de resistores. É altamente executável, certo? Tranquilo, gente? De boas? Bom, acredito que está de boas. Vamos continuando, então, o nosso desenvolver aqui. Vamos, então, chegando a resistor, outras associações. Galera, já aviso para vocês que quase 70% da aula já se foi. Por isso, pergunto se dúvidas até aqui. Tranquilo. Estão vendo a importância do desenho? Acredito que estão vendo, certo? Vamos falar de outras associações. Tem outros casos bizarros. Não é um dos mais bizarros vamos ver na aula que vem. Tem o Kirchhoff, né? Tem Kirchhoff, tem outros casos mais bizarros. Mas esses casos só equacionamento dado, certo? É só você enxergar, já sei quem é você, né? E colocar ali a situação do Kirchhoff, né? Vamos então ver essas outras associações antes mesmo dos casos mais bizarros, certo? Os casos mais bizarros deixamos para a próxima aula, tá bom? Então vamos lá. Resistores, outras associações. Vamos lá. Uma das associações que surge aqui para a gente, nossa, meu Deus, que isso? Temos aqui, existem outras maneiras, segundo as quais os resistores podem se associar. Além de série e paralelo, podem aparecer outras associações. O cálculo se torna um pouco mais difícil, como veríamos a seguir. Uma das configurações que surge é a configuração estrela, certo? Tem essa configuração aqui. Dizemos que os resistores estão associados segundo a configuração estrela. Quando? Quando há 3 resistores que se dispõem com a figura a seguir. Tá vendo? 3 resistores. 1, 2, 3. Tem 3 pontas e os resistores aqui nessa configuração é chamada configuração estrela, certo? E como calcular essa criança? Bom, observe antes que os resistores foram nomeados segundo o nó periférico no qual eles se conectam. Tem um nó bem que junta todo mundo, certo? Vocês vão ouvir muito sobre isso. Nó é quando você vê ali a associação que está ligando todo mundo, certo? Está ligando um com o outro. Nesse caso da associação estrela, o nó liga aqui a galera toda, certo? Tá vendo esse nó aqui? Liga 1, liga 3 e liga 2. E nós, nesse caso também, geralmente, os resistores não vão estar já identificados para você. No máximo vai estar o R ali, o valor dele. Aí, eu aconselho você colocar mesmo R1, porque, olha, ele vem aqui da parte 1, R3, porque ele vem da parte 3, R2, porque ele vem da parte 2. Tá certo? Recomendo isso muito. Continuando, então, vamos lá, outra situação que pode aparecer para associações meio diferentes. É a configuração triângulo. 3 resistores associados com uma figura a seguir, né? É um triângulo, né, gente? Eu vou chamar do quê? De quadrilátero? Não, estou vendo um triângulo, então é a configuração triângulo, certo? Com uma figura aqui que a gente vê o que denominamos configuração triângulo. E o que acontece? Novamente, os resistores foram nomeados segundo os nós aos quais estão conectados. Olha só, nessa configuração do triângulo, olha só que interessante. Cada nó, cada vértice do triângulo, a gente chama de 1, 2, 3, certo? E aí, quando eu vou dar nome aos resistores, né, o nomeamento, nesse R1, 2, porque ele está no nó 1 e no nó 2, correto? E no outro aqui também,
no 2 e 3, ó, esse nó do 3 e 2, e neste 1, 3, porque ele está nesse 1 e 3 aqui ligado, tá certo? Ele, mas e aquele outro, professora do Estrela, por que a gente não fez assim? Deixa eu voltar lá para vocês. Porque esse nó aqui, né, ele só tá, a ligação deles é só essa que liga os demais, correto? Só que não tem outro nó, que se tivesse uma outra perna que ligava aqui, eu teria que já ligar ali, tá? Como um jeito do triângulo. Aqui não. Esse nó que é a intersecção que tá ligando todo mundo aqui. Os pontos de onde eles surgiram, não, tá? É diferente com a configuração aqui do triângulo. Os pontos, e tanto são pontos como nós. Por isso que aí eu identifico de que lado que ele está ali, tá? Qual perninha que ele pertence, tá certo? Continuando, então, vamos então aqui conversão em outras configurações. Uma associação estrela pode ser convertida em associação em triângulo e vice-versa, sem que as características elétricas do circuito se alterem. Isso pode facilitar na resolução de circuitos complexos. Pois bem, numa conversão de estrela para triângulo, usando as figuras anteriores como referência, cada resistor da associação em triângulo é obtido segundo as equações seguintes. Então, aquele resistor 1, 2 é essa relação que você utiliza. Aquele outro resistor ali do triângulo 1, 3 é essa relação que você também utiliza. E aquele resistor 2, 3, aquela outra perninha do triângulo, é essa relação que você utiliza, tá? É um pouquinho mais trabalhoso, mas não há aquele cálculo do além. Professora, isso cai muito. Depende muito do nível de onde você está concorrendo, tá certo? Tipo um IME, um ITA, certamente um desse vai cair. Batata. Talvez uma escola de aeronáutica, assim, uma coisa assim, também vai cair um desse também, tá? Espere. Se for ainda prova aberta, segunda fase, por supuesto. Ou porque existe um pouquinho mais de um cálculo mais chatinho e de lembrar isso também, tá certo? Vamos então tem um exercício aqui para a gente trabalhar. Olha só esse exemplo aqui. Converta a seguinte associação em estrela em associação triângulo. A gente está aqui na estrela aqui, converter em triângulo. Apenas para organizar os dados, façamos R1 igual a 120 ligado ao nó 1, né? Assim, R1, porque geralmente, ó, aqui ele nem deu o nome dos R's. Então, aqui, só para ajudar, aqui R1, 120, ele só deu o valor dessa perninha 1. R2, a perninha 2, 240 ohms, certo? Já temos o nome. E R3, perninha 3, 360 ohms. Então, o que a gente faz? Faz toda aquela calculeira lá que ele ensinou pra gente ali, como que faz, certo? Gente, o mais chato é lembrar daquela calculeira. Só isso, porque os valores, tudo ele já deu pra gente, né? A perninha R1, 2, né? Porque ele quer isso? Ele quer que a gente converta a estrela em triângulo, né? Deixa eu só voltar aqui. Ele quer que essa estrela se converta para triângulo. Por isso que a gente utiliza essa relação aqui, tá? Só colocando os valores, né? Ele já deu os valores. Você vai encontrar R1, 2, 440 ohms, R1, 3, que é 660 ohms, e o R2, 3, que é 1.320 ohms, certo? Porque um triângulo tem 3 lados, então eu preciso de 3 resistores, no mínimo, certo? E aí você vai ter aquela estrela na configuração de triângulo. Nossa, professor, tem situações até na vida real que a gente utiliza? Bom, eu acredito que sim, não saberia em que momento, mas eu acredito que sim, tá? É um artifício que você pode, uma instalação em estrela, transformar para triângulo, tá certo? Continuando, então. E aí, olha só, assim a associação triângulo equivalente fica desse jeito. Nossa, professor, eu tenho que desenhar novamente. Se for uma prova aberta, que geralmente, como eu disse para vocês, isso vem em segundas fases, faça o desenho, né? Não vai deixar quem vai corrigir sua prova imaginando aí, então, como que fica o triângulo? Não, faça lá. Se você encontrou os lados, né? O R1, R2, ó, 440, 1, 3,
660, 2.320. Faça o desenho, tá bom? Não é difícil, só é trabalhoso. O difícil é lembrar especificamente dessa situação e das expressões utilizadas. Mas é executável, certo? Tranquilo? Continuando, então, vamos lá. Vamos, então, aqui no nosso... Bom, vocês estão com sorte hoje, nosso último slide, tá? Por isso, dúvidas, por favor, manifestem-se, gente. Olha, pois bem, olha só essa situação aqui, que legal. Determine a resistência equivalente entre os terminais A e B do tetraedro A, B, C, D. Mas, professora, você ensina triângulo, estrela, não, tetraedro, e agora? Gente, o que é um tetraedro? Eu acho que quantas faces tem aqui que são triângulo? É meio visível, certo? Vamos lá. Ah, e tem um pouco de trigonometria também? Ah, sim, claro, né? Vamos lá. Os lados do tetraedro são constituídos por resistores da mesma resistência R. Lembra que eu falei? Geralmente eles dão a mesma resistência ali para exercícios cabulosos. Ó. Todo mundo igual, né? Solução. Vamos inicialmente colocar todos os resistores no mesmo plano. Vamos ver em 2D. Esse lance de ver em 3D só é legal para a realidade virtual e você trabalhar dentro dela, né? Porque aqui resolver aqui não ajuda em nada. Né? Então, vamos lá, ó. Esse tetraedro vai passar, ó, a setinha vai passar para essa parte aqui no mesmo plano. Nossa, professora, como que faz isso? Dica. Primeiramente, aqui, olha, ele já deu até os pontos para gente. A, B, C e D. Geralmente pode, às vezes, dar em alguns probleminhas, nem dar esses pontos. Ele já joga ali, Hadouken, se vira. Aí, o que você faz? Você dá nome aos pontos aqui, A, B, C, D, porque isso vai ajudar na sua configuração quando você coloca no mesmo plano. Vamos lá. O que ele fez aqui nessa perna aqui? Vamos lá. Ele fez uma perna aqui primeiramente, né? Ele quer... A gente já começa aqui, ó. Determine a resistência equivalente entre os terminais A, B. Como ele precisou dar o nome ali para os vértices, ele fala ainda quem são os terminais. Então, a gente já sabe, ó, ponto A, ponto B, são os terminais, certo? Já sei onde colocá-los. Viu a dica ali nas entrelinhas? Já sei ali como começar quando eu desenho no mesmo plano. Nesse pedaço aqui, quando eu faço essa ligação, eu vejo pelo tetraedro que tem alguém ali participando da aventura. Tem uma resistência ali. Então, eu tenho que fazer todo o desenho aqui, porque tem uma resistência aqui nesses terminais. Certo? E aí ficou mais fácil. Se eu tenho esse ponto A, se eu vou aqui embaixo, pode ser tanto aqui, podia ser C ou D, por exemplo, aqui é C, eu tenho uma perninha aqui, olha só, o A tem uma perninha em C e tem uma resistência também participando, ó, já desenhei ela aqui, correto? No C com B, no C também tem, ó, C com B, também tem um resistor ali, já coloquei aqui no mesmo plano. O B com D, também tem um resistor ali, outro R participando. Temos também um D com C, tá aqui também. Já desenhei também, tem um resistor aqui também. E temos também uma ligação D com A. E tem um resistor ali também participando. Bom, pronto. Tombei meu tetraedro, deixei ele 2D. Certo? Tranquilo? Pegaram as dicas bem aqui na linha inicial, entre os terminais A e B. Geralmente ele fala quem são os terminais e até já dá os nomes. Ou então, se ele não dá os nomes, aí você tem que definir quem são os terminais ali. Tá bom? Você tem que definir um start. Aqui ele já deu aqui o start dado ali, A e B. Certo? Tranquilo? Com isso, a gente já começa a poder trabalhar quem quer ali, né? Trabalhar ali resistência equivalente. Então, vamos lá. Por simetria, concluímos que os pontos C e D possuem o mesmo potencial. Desse modo, o resistor que está entre os pontos C e D não é percorrido por corrente elétrica, podendo ser retirado do circuito. Assim, temos... Aí a gente tem a outra configuração. Como assim, professora? Olha só,
A gente está com essa configuração, certo? E que C e D, que ele nos diz aqui, ó, no ponto C e D, possuem o mesmo potencial. Isso aqui já é uma parte já bem teórica aqui do circuito, certo? Por isso aqui eu posso já passar o facão. Esse aqui não passa tensão ali não passa, perdão, não passa corrente elétrica ali não, então não tem tensão, então não adianta colocar aquele pedaço ali não. Então por isso se desconsidera. E aí a gente tem uma nova configuração. Nossa, precisa desenhar? Precisa para te ajudar. Ó, nova configuração, e a gente já não tem mais aquela perninha aqui, certo? Porque não percorre corrente ali, tá bom? E com isso, né, porque eles têm o mesmo potencial. Com isso, então, vamos então calcular. Agora ficou muito mais simples, né? Não ficou muito mais simples o nosso circuito, aquele tetaedro bizarro, ficou super de boa. O que a gente faz então? Vamos então aqui nesse ponto aqui que a gente tem dois R's, tá vendo? Ele somou aqui R com mais R, dois R's, né, em série. Aqui também a gente tem dois R's, e aqui embaixo sobrou o nosso amigo R, que estava lá de trás. Correto? Nossa, professora, ficou tão simples. Uau! Sim, e aí a gente faz aqui a nossa relação. Essa parte aqui de resistor equivalente, como que fica o resistor equivalente aqui, né? A gente faz ali o valor de 2R dividido por 2, vai dar R também. E aqui vai ficar R com R, né? Que eu nem fiz o desenho, poderia ter feito o desenho aqui. R com R, que aqui o resistor equivalente vai ser R dividido por 2. Tranquilo, suave. E terminou o exercício. Alguma dificuldade, galera? Bom, eu creio que pelo silêncio não. Né? Bom, gente, essa foi nossa aula de hoje, até que vocês tiveram sorte. Tá? Essa foi nossa aula de hoje. Não se acostumem, não vai ser sempre assim na próxima aula, como vai ter exercícios mais complicados. De fato, eu ficarei até mesmo 5 horas, tá bom? Não se acostumem. Essa foi a nossa aula de hoje. Na próxima aula teremos Kirchhoff, certo? Vamos saber um pouquinho mais desse rapaz, tá? E vamos desenvolver exercícios mais complicados ainda, né? Que agora ainda só deu uma esquentadinha nas turbinas, tá bom? Bom, vou parar aqui. Alguma dúvida, alguma